Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, por esta preciosa causa do Evangelho, neste novo dia que Deus nos dá. Estamos vivendo um momento muito importante da nossa história, a história da igreja, eventos modernos esclarecidos à luz da profecia. Como disse Daniel, um tempo de angústia entre as nações, tal qual nunca houve antes. Uma angústia que tem começado já há muito tempo no que é chamado pela Bíblia de pré-tribulação. A Umbanda nos mostrou que essas guerras que têm acontecido nos últimos anos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os desastres ecológicos, a contaminação dos rios, dos mares, a contaminação de todo o ecossistema, trazendo distúrbios na natureza, tudo isso tem soado debaixo do sexto selo, que é o selo da pré-tribulação e da grande tribulação, o que Jesus chamou de princípio das dores. E nós estamos agora mesmo debaixo da influência do quarto selo. A igreja sobe no quarto selo e ela só aparece depois em Apocalipse 19. O que nós temos no meio disso na Bíblia, desde Apocalipse 4 até Apocalipse 19, é o que Jesus fez para redimir a igreja, o plano da redenção. Então a igreja sobe no quarto selo, no tempo do cavaleiro do cavalo amarelo, debaixo da influência da mensagem do profeta de Malaquias 4, que é a águia voando, a águia que fez a denúncia sobre o cavaleiro do cavalo amarelo, e o amarelo é a cor da morte, é o cavalo da morte, que se soleta a denominação, esse cavalo que Satanás estaria cavalgando no tempo do fim, através do sistema babilônico, para amarrar o joio, para trazer a marca da besta. E veja, esse é um tempo descrito em Mateus capítulo 24, verso 6 e 7 e 8. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então o profeta chamou isso de a tribulação amadora, ou o princípio das dores. Então nós estamos vivendo em meio a esse tempo em que o cavaleiro do cavalo amarelo, veja, 200 milhões de demônios, o inferno o segue, e nesse rastro estão as pestes, estão fome, estão guerras, e também a convocação para as aves dos céus comerem as carnes. Todos nós sabemos que essas aves são demônios que vêm para comer as carnes das pessoas em virtude das enfermidades, das pragas que se desenrolariam no tempo do fim. Na mensagem Quem é Deus, quando o profeta faz a sua oração no início do sermão, falando desse tempo agora, ele abre algo importante para nós nos posicionarmos em relação à profecia para este tempo. Ele diz no parágrafo 8, enquanto ele ora: conceda, Senhor, que alguma coisa seja dita hoje à noite ou feita, que faça com que o rebelde volte para Cristo. Pois nós cremos e sentimos pressionados no Espírito de que grandes juízos estarão sobre esta terra nos últimos dias. Pragas, germes de doença já criados para serem espalhados por todas as nações. Veja, nenhum médico sabe nem mesmo como dominar isso. Ó Deus, disse o profeta, teremos de crer na cura divina. Então, quando as nações juntas estão produzindo germes para explodi-los em bombas e milhões morrerão em horas por conta disso, mas estamos tão agradecidos. Quando o anjo destruidor saiu, tu dissestes, não toques nenhum dos que tem o selo do Pai em suas testas. Eles são meus. Estamos tão felizes nesta noite por estarmos sob o sangue
protegidos com segurança, como Israel nos dias passados, colocando sangue sobre a verga da porta e sobre o umbral da porta, o sinal da cruz. Quando o anjo da morte estava percorrendo a terra, as asas escuras baixavam, mas quando ele viu o sangue, ele subia novamente, porque disse a profecia: e passarei por vós, ou por cima de vós. Veja, essa é a grande profecia para esta hora. Nós tivemos já no passado, Primeira Guerra Mundial, logo em seguida, Segunda Guerra Mundial, depois tivemos várias pragas, a praga suína, a gripe aviária, tivemos a deflagração da AIDS nos últimos anos, e hoje nós estamos lidando com a pandemia chamada Covid-19. Veja, todas essas pragas que têm afetado o ser humano no tempo do fim. Veja, o quarto selo, o tempo do cavaleiro do cavalo amarelo. Quando esse cavaleiro sai, veja, foi quando Satanás juntou os seus poderes na grande confusão da Babilônia. Veja, a mãe e as suas filhas nesse tempo do fim. A era da Laodiceia, nesse tempo em que o mundo religioso está espiritualmente cego, miserável, pobre e nu. Veja, mas ouviu-se uma voz dizendo: sai dela, povo meu, para que não incorras em suas pragas. Veja, não participe dos seus pecados e não incorras em suas pragas. Então Jesus Cristo, referindo-se a esse mistério, desenrolado no quarto selo, no tempo do cavaleiro do cavalo amarelo, o nome do cavaleiro é morte, e nesse tempo haveriam pragas soltas sobre a terra, e quando essas pragas fossem soltas, a igreja estaria aqui, porém, assinalada com o batismo com o Espírito Santo, protegida debaixo do sangue, porque foi dada uma ordem, veja, ao anjo destruidor. Veja, misteriosamente, a Primeira Guerra Mundial cessou sem que ninguém soubesse quem foi que deu a ordem. Ela cessou no dia 11 de novembro, às 11 horas da manhã. Então disse o profeta: aquela foi a ordem dada aos quatro anjos, que tinham poder para ferir a terra, destruir a terra. Veja, então eles tiveram que cessar. E disse o profeta: esses quatro anjos eram os líderes que estavam sobre a terra: Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Itália. Hitler, Mussolini, Stalin e Roosevelt. Eles tinham poder para destruir a terra com as bombas atômicas, com as bombas nucleares e assim por diante. Porém, foi dada uma ordem. Nesse tempo, o anjo assinalador, o Espírito Santo, já estava sobre a terra, através do ministério do sétimo anjo, pregando a palavra e selando os eleitos que estavam gemendo por causa de toda a sujeira e imundícia que estavam dentro das igrejas. Veja, o movimento pentecostal já tinha sido invadido pelo lixo desse mundo, pela pornografia, pela religião organizada, pela política. Veja, e havia uma voz dizendo: sai dela, povo meu. E esse anjo, então, o Espírito Santo, momentos antes dos anjos destruidores saírem com suas armas. Veja, de acordo com Ezequiel capítulo 9, os anjos já estavam marchando com suas armas, bombas atômicas, bombas nucleares, bombas de íons, pragas, pestes, micróbios. Mas veja, eles não podiam destruir a terra enquanto os eleitos não fossem chamados. E houve então uma voz, uma mensagem, Apocalipse 10, verso 7, assinalando os eleitos, o poder do Espírito Santo. Então disse o profeta, pregando a mensagem: o arrebatamento, citando o Salmo número 27, que seria em tempo de angústias, que a igreja seria escondida, veja, dentro do seu tabernáculo, no profundo, no lugar secreto, selada com o Espírito Santo. Os inimigos, o grande exército de Satanás, 200 milhões de demônios, veja, com pragas, logo em seguida, crise econômica, fome, porque o que vai seguir agora, veja, essa mortandade será a crise econômica, por causa do cavaleiro do cavalo preto com a balança na mão, mercadejando, vendendo, dominando, controlando pelas reservas de comida. Veja, mas nesse tempo de angústia, a igreja sairá no arrebatamento de acordo com a promessa. Então, mandando na mensagem Perguntas e Respostas, pregada no ano de 54,
No mês de março, no dia 1º, no parágrafo 42, ele cita algo importante. Veja, Cristo vem 3 vezes, disse ele. Da primeira vez, ele veio para redimir a sua igreja. Está certo? Da segunda vez, ele vem para receber a sua igreja. Da terceira vez, ele vem com a sua igreja. Ele vem para redimir. E ele vem para arrebatar, para ser arrebatada no tempo das pragas. Se as pragas já estão aí por muito tempo, a gripe aviária, a gripe suína e agora o Covid-19, que se deflagrou numa pandemia mundial, seguida agora de crise econômica, depressão, veja, a quebra das nações. O próximo passo é a fome atingindo milhares e milhares de pessoas e, de acordo com o 4º selo, 1/4 da população da Terra será devastada. Veja, somando Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e as pragas, isso ainda não é a tribulação, é o princípio das dores. Veja, no tempo das pragas e assim por diante, e volta novamente para o milênio, e vive ao longo do milênio. E depois o grande rei e a rainha descem para o juízo. O julgamento do trono branco é estabelecido. Isso já é depois do milênio. Os livros são abertos e ali está o redimido, nascido pelo Espírito Santo, a igreja do Deus vivo, ali na sua beleza para julgar. Abriram-se os livros, assentou-se o juízo e todos foram julgados de acordo. Esse era o pecador. E abriu-se outro livro. Não foi para a noiva do Espírito Santo. Ela nunca vai passar por isso, porque está no rapto. Se você estiver cheio do Espírito Santo esta manhã, e se o poder de Deus se estiver movendo em cada fibra do seu corpo, de que lhe serve passar pelo juízo, você já está julgado e foi recebido, e foi cheio, e já está transladado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Não vai ser, já está agora mesmo transladado. A verdadeira igreja já passou da morte para a vida. Nós somos transladados do reino das trevas para o reino da luz do seu Filho, entrando a eternidade. Veja, esse é o 8º dia para nós, quando o mundo está sendo assolado por pragas. Veja, e ele profetizou das pragas que comeriam as carnes das pessoas estando vivas. E esta praga já está aí, o chamado fungo negro, que já é um derivado dessa praga do Covid-19, já tem atingido milhares de pessoas ao redor do mundo. Veja, e não há solução para ele, a não ser a mutilação, ou então a morte do paciente. Irmão, esta é uma hora de segurança para a verdadeira igreja, que está debaixo do sinal. Veja, o sinal já tem sido aplicado, ela já tem sido transladada, ela já está no lugar seguro, ela já está além do véu, lá onde está a glória da Shekinah, aonde Satanás não pode entrar. Oh, irmão, espero que nossa conversa de hoje tenha ajudado. Se ajudou, compartilhe com alguém de sua família. E Deus te abençoe, então, até a próxima conversa. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.